Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez juntinhos nessa aula, um pouco diferente, mas estamos juntos. Não é por isso que o que está ocorrendo no mundo, e principalmente aí nas nossas cidades vizinhas, que Jacundá poderá parar ou que nós, estudantes, podemos parar. Sempre iremos procurar alternativas que possam contribuir da melhor forma possível os nossos estudos. E, de antemão, o que seria do mundo, o que seria de nós se de repente não houvesse grandes pesquisadores, grandes pessoas que pudessem contribuir para o avanço tecnológico, para o avanço da medicina, principalmente naquilo que concerne, no que tange a diminuir as questões do vírus no nosso mundo. De antemão, queremos iniciar a aula com pesquisa, campo que contribui para a vida intelectual e o avanço tecnológico. Temos aí, pessoal, de antemão o e-mail, que qualquer dúvida que você tiver no momento de desenrolar o seu portfólio e de enviar a matriz, é importante que você envie para o seu tutor, no intuito de que ele possa dar uma verificada se está tudo ok, para facilitar melhor o seu retorno da matriz ao seu material. Diante disso, pessoal, nós temos aqui, no primeiro momento, distinguir o que é um conhecimento científico, para diferenciarmos conhecimento científico do nosso conhecimento do cotidiano. O conhecimento a grosso modo, se define o conhecimento como a busca pela verdade, ou seja, aquilo que é palpável, aquilo que é possível ser mostrado como métodos de uma razão em benefício de alguma coisa. De acordo com as filósofas Maria Aranha e Maria Martins, conhecimento é uma relação que se estabelece entre o sujeito cognoscente, que é um sujeito cognoscente. Ora, são todos os indivíduos que possuem a consciência plena, que sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. Ora, no dia a dia encontramos pessoas que não possuem suas faculdades mentais tão bem quanto os ditos normais. As pessoas, essas pessoas que são ditas loucas, que não têm sua sanidade, elas não conseguem diferenciar uma coisa com a outra. Portanto, o que a Maria Aranha diz, que esse ser, essa pessoa não é um ser cognoscente, diferentemente de nós que pensamos, atribuímos uma razão, sabemos atribuir e temos um raciocínio completo. Ou seja, Maria Aranha ela quer dizer que só é possível o conhecimento a partir de uma relação de um objeto com um ser cognoscente. Ou seja, ela descarta a possibilidade de um ser que não é cognoscente obter conhecimento. Ao contrário de Nietzsche, que diz que só é possível ter o conhecimento a partir da observação. Ora, como é que eu posso ter um conhecimento apenas por meio de observação se eu não entro prática, se eu não entro por meio da prática? Uma pergunta que faço, por exemplo, será que você conseguiria montar uma bicicleta olhando apenas pelo manual? Não seria você, primeiramente, atribuir um conhecimento teórico e depois entrar para a prática? Seria muito mais fácil para desenvolver ou desmontar essa bicicleta a partir do momento que você tem uma relação com o objeto que é a prática. Entre os modos de conhecimento, nós iremos destacar alguns. E dentre eles nós temos o mito, o senso comum, a arte, a ciência e a filosofia. O que é o mito, na verdade? Segundo alguns teóricos, afirmam que o mito, ele nada mais é uma mistura entre uma razão, e aquilo que não é racional. Um exemplo
bem prático, é de que, por exemplo, os deuses, alguns pensadores da época atribuíam algumas razões a alguns deuses. Se o pescador lá na antiga Grécia fosse em alto mar e de repente acontecesse algo com ele, e ele de repente conseguisse se salvar e chegasse à margem das praias, ele iria atribuir a sua razão de que aquilo aconteceu, ele só foi possível ser salvo por conta do deus Poseidon. Esse é o lado racional que ele tenta comprovar como lado mitológico. O outro lado irracional, como é que de repente alguém naquela mesma época poderia de repente cortar a cabeça de uma estátua de Poseidon e Poseidon não castigar ou se levantar? Ou seja, nós temos aí um lado racional, que foi o lado em que alguém foi salvo por um deus que ele atribuiu como Poseidon, e que de repente esse mesmo Poseidon, ao ser colocado em questão, em ter cortado a cabeça dele como uma estátua, não foi possível ele se levantar e contestar contra com quem cortou. Então nós temos um lado aí mitológico. Uma outra questão em relação ao mito é o fato, por exemplo, de a ciência ter Deus como mito. Ou seja, Deus é um mito porque não é palpável. A ciência nunca conseguiu comprovar a sua existência. Então, isso é o mito. Olhando por esse lado, olhando por essa ótica, podemos ver também de que é impossível fazer um acordo entre religião e ciência, fé e ciência. Senso comum. Faça um questionamento. O que é o senso comum? Você já cozinhou um arroz? Já preparou um arroz? Você do outro lado vai dizer que sim. Fácil. Pega a água, alguns lavam, colocam no meio, vai lá e cozinha um arroz. Você sabe preparar um peixe? Alguém vai dizer assim, eu sei, fritar perfeitamente, pega o óleo, salga, coloca ali e acabou. Pronto. Pronto. Aí eu faço uma pergunta, será que você sabe preparar um peixe à parmegiana? Aí você vai entrar na questão, eu não sei preparar, nunca nem ouvi falar em peixe à parmegiana. Então, aquilo que você tem no seu conhecimento do dia a dia faz parte do teu senso comum. Aquilo que é repassado de geração em geração, seu pai, sua mãe lhe ensinou, os princípios morais, os éticos, tudo isso faz parte do seu senso comum. Agora, o que não faz parte do seu senso comum é aquilo que você ainda não sabe, está na iminência de saber. E a arte? A arte é um conhecimento que você tem de enxergar o mundo por uma nova ótica. É a partir da arte que você consegue vislumbrar o mundo por meio daquilo que não foi escrito, mas sim por meio de algo não verbal. E a ciência é um conhecimento metódico, é um conhecimento que se desenrola a longo período. Só que para se colocar em xeque um conhecimento e se tornar ciência, é preciso, acima de tudo, que a filosofia venha surgir como questionamento daquilo. Há muito tempo permeou-se o que nós somos, de onde viemos, para onde se vai. Isso são questionamentos que a filosofia faz e que a ciência se incumbe em se preocupar em realizar, em tentar desmistificar, em buscar esse conhecimento e tentar dar uma razão para que digamos aí, que as pessoas possam manter-se alinhados dentro de um sistema todos organizados. Então a ciência ela tem essa preocupação, além de inovar os artefatos tecnológicos em busca dos conhecimentos, por meio dos conhecimentos, a filosofia
ela é a principal ferramenta para a ciência no desenrolar desses questionamentos. Bom, e em resumo, nós temos aqui filosofia como principal ferramenta do desenrolar da ciência. Nós temos aí a pesquisa como meio de buscar, desmistificar por meios de metodologias, por meio de métodos, por meio de experimentos, e esses experimentos serem criticados, e aí por meio desses experimentos criticados se faz uma resolução daquilo e possivelmente pode se tornar ciência, desde que seja racional, desde que seja comprovado. E aí, pessoal, nós temos aí pesquisa como ferramenta para a obtenção de novos conhecimentos. Você, aluno, agora, iniciante, tem agora o hábito e o dever de se preocupar agora com a pesquisa, que é uma ferramenta de obtenção de novos conhecimentos. E é por meio dessa pesquisa que você vai sair da sua zona de conforto e tentar ser um grande pesquisador. Pesquisa, ferramenta para obtenção de novos conhecimentos, serve para criar novos artefatos. Como assim criar novos artefatos? Eu tenho aqui um celular. Isso é um artefato. As pessoas têm um conhecimento de que artefatos são coisas que estão lá no passado, que artefatos são elementos que foram encontrados pelos paleontólogos, sociólogos, enfim, são elementos que servem para estudos de que houve há muito tempo pessoas tidas como os primeiros habitantes do mundo. Os artefatos, as pessoas entendem que artefatos é uma criação dos primeiros habitantes. Na verdade, o artefato é tudo aquilo que está na nossa mão e que serve de base para a inovação. Eu agora, por exemplo, eu tenho um celular que é um artefato inconsistente, um artefato cheio de defeito, porque se ele fosse um artefato perfeito, novas tecnologias em função de inovar o celular jamais iria surgir, iria ser o suficiente esse e acabou. Então o que pode-se dizer? Que o artefato é tudo aquilo que se tem em nossa volta e que é possível inovar por meio daquilo. Explorar o desconhecido. Ora, a pesquisa fornece elementos, fornece suplementos para que nós venhamos explorar o desconhecido. Nós estamos aí em meio a uma pandemia, de um momento crucial na sociedade, nos países, na qual enfrentamos algo que só dizem que é um vírus, e que os especialistas tentam se aprofundar por meio desse vírus para tentar inibir, diminuir e acabar com a propagação do vírus. Agora, por meio do quê? Por meio da pesquisa. Muito embora você esteja em casa, muito embora muitos médicos estejam aí nos hospitais, atendendo as pessoas que estão chegando com essa patologia, por trás disso tudo, existem grandes pesquisadores que não param de trabalhar. Estão 24 horas tentando, acima de tudo, explorar o desconhecido para tentar radicalizar, acabar com tudo isso que está acontecendo dentro do nosso planeta. Controlar a natureza. A pesquisa ela é essencial porque ela auxilia a controlar a natureza, a organizar a humanidade. Você já imaginou nós, sendo que nós não temos nenhum sistema de organização, se nós não vivêssemos em um sistema, muito embora cheio de defeitos aí como o capitalismo, você acha que de repente esse capitalismo, se não existisse, vivêssemos de qualquer forma, será que seria possível haver um controle dentro da sociedade? Você já imaginou a sua propriedade sendo invadida e não tivesse uma legalidade que pudesse proibir
a invasão de uma propriedade, você já imaginou que se fosse tudo liberado? Pois é, a pesquisa ela é um elemento essencial em nossas vidas, pelo fato de que ela serve, acima de tudo, para controlar a natureza, controlar o homem, controlar a desorganização, colocar tudo em seus próprios eixos, colocar tudo no seu devido lugar. Entender os sistemas. Sim, entender os sistemas. É importante saber que a pesquisa, enquanto ferramenta de obtenção de novos conhecimentos, nos faz entender os sistemas. É por meio desses sistemas que venhamos aí entender como funciona cada setor. Eu sempre gosto de colocar como exemplo uma situação de um rapaz que em alta velocidade, antes desse momento que ele ia percorrendo em moto, ele passou o dia bebendo, né? E de repente ele, até às 3 horas da manhã, pegou sua moto e saiu do lugar, e 3 horas da manhã foi abordado pelos policiais. E aí o que aconteceu com ele? Ele imediatamente pegaram a moto dele, colocaram em cima da viatura, colocaram o rapaz entre os 2 guardas e conduziram. Ele automaticamente pensava que ia para casa, mas logo ele concluiu que estava indo para a delegacia. Mas o que aconteceu? Ao chegar lá, as pessoas que estavam lá, os policiais que estavam lá para receber ele, já começou a indagá-lo, dizendo que ele estava cometendo um crime de trânsito e que ele ia sofrer algumas penalizações. E imediatamente ele, por mais que ele estivesse bêbado, mas a si mesmo ele tentou indagar algumas situações. Isso é um exemplo de que um rapaz me contou essa história, de que lá ele indagou a seguinte situação, que ele, quando abordado pelos policiais, pelas pessoas competentes, de acordo com a legislação, ele não estava montado em moto e muito menos tinha gasolina na moto, e ele estava com os pés no solo. Isso garantia que ele não foi abordado em flagrante, e isso fez com que as pessoas ali, os policiais, pudessem entender que de fato ele estava correto. Ele não estava montado na moto. Quando os policiais chegaram, ele estava sentado no meio fio, porque ele estava cansado de tanto empurrar a moto, e automaticamente pegaram ele e levaram à delegacia. A moto não tinha gasolina e por conta disso ele foi liberado. O que foi isso? Ele entende o sistema. Uma pergunta que faço: será que você seria capaz suficiente de sair dessa situação? De repente você está ali, né, conduzindo aquele veículo com os pés no solo para chegar a um posto, e de repente os policiais lhe abordarem e de repente ele indagar que ele não foi pego em flagrante. Isso é entender o sistema. Isso faz com que venha mais uma vez reforçar a ideia de que pesquisa é a ferramenta para a obtenção de novos conhecimentos. Desenvolvimento, aplicação destes conhecimentos para a produção de artefatos. O conhecimento lhe possibilita a produção de novos artefatos. Aquilo que lhe falei. Tudo que está à nossa volta, tudo que está em nossas mãos é um artefato. São artefatos inconsistentes, são tecnologias de base que irão possibilitar a inovação de novos produtos, a inovação de novas tecnologias, e por conta disso são tidos como artefatos. Bom, aqui apresenta-se 2 tipos de pesquisa: uma pesquisa básica e a pesquisa aplicada. O que é uma pesquisa básica? Se de repente você, meu caro aluno, dissesse assim: Rejane, eu quero que você traga amanhã um resumo, uma síntese do trabalho de uma pesquisa sobre diabetes mellitus.
Você iria automaticamente se debruçar hoje à noite, estudar, fazer um resumo e, por conseguinte, amanhã às 19 horas, você estaria com esse trabalho pronto em minhas mãos. Você vai desenvolver um portfólio em cima dessas técnicas que estão sendo abordadas aqui. Um portfólio que requer que desde o início deste mês, requer que você comece a desenrolar ele. E no finalzinho de julho, de junho, início de julho, você começa a enviar o seu trabalho. E por meio desse portfólio, claro que você tem que desenvolver aí uma pesquisa. Você tem que desenvolver estudos. Como é que você vai escrever algo que você não tem conhecimento? É óbvio que para você desenrolar o trabalho é necessário, sobretudo, que você pegue os materiais, todos os acervos, todos os materiais que podem lhe condicionar, encher os pulmões e lhe dar fôlego para desenrolar o seu trabalho. Daí, pessoal, nós temos aí uma pesquisa básica. Uma pesquisa básica é aquela que se desenrola no prazo de um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, até 1 ano. Nós temos uma pesquisa básica. Uma pesquisa básica, um trabalho de conclusão, também é uma pesquisa básica, que se difere, claro, de uma pesquisa aplicada. Drauzio Varela, existem aí várias literaturas de Drauzio Varela, vários livros criados de Drauzio Varela, grandes pesquisadores que levaram 5, 10, 20 anos, pesquisadores que morreram e deixaram inconclusos os trabalhos e que outros deram seguimento. São trabalhos, são pesquisas aplicadas. Então, a pesquisa aplicada é aquela de curto prazo, a pesquisa aplicada é aquela de longo prazo. Claro que as duas estão dicotomicamente ligadas por serem pesquisas e que possuem as mesmas funções. Tanto a pesquisa básica quanto aplicada, ela tem aí no seu repertório as pesquisas exploratórias, pesquisa descritiva, pesquisas explicativa. E quanto aos procedimentos, também os mesmos procedimentos tomados na pesquisa básica é tomada na aplicada, assim como a aplicada toma os mesmos procedimentos da básica. Ou seja, quanto aos procedimentos, pesquisa experimental, pesquisa operacional e estudo de caso. Bom, se eu dissesse assim, pessoal, eu quero que vocês agora tragam um trabalho com esses seguintes roteiros que estão postos aí, que é o trabalho físico. Primeira coisa, nossa, esse trabalho é enorme, vou passar anos escrevendo. Mas isso aqui, geralmente, é um roteiro para quem vai desenvolver um trabalho de longo prazo, um trabalho de conclusão de curso, que aí tem esse roteiro aí tomado, mas que vocês não irão se preocupar. Isso é só apenas para vocês perceberem que existem tudo aquilo que eu ainda vou postar para você, mostrar para você logo na sequência desse trabalho aqui, após esse slide, você vai observar que em relação a esse trabalho físico que eu mostro para você, ele é muito mais trabalhoso, leva muito mais tempo do que isso que eu vou aplicar para você agora, do qual a Unopar Matriz está exigindo por meio dos portfólios. Então, no primeiro momento, nós temos aí elementos textuais, que são os elementos pré-textuais, capa e contracapa, folha de rosto, sumário. Elementos textuais, que são logo após os elementos pré-textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. E pós-textuais, que são as referências bibliográficas. Tá? Depois, aqui, pessoal, quero que vocês tenham um pouquinho de preocupação, que antes, quando você for iniciar o seu trabalho, você irá tomar o cuidado de iniciar logo a formatação das margens, certo? Essa formatação das margens é exigida pela ABNT, certo? Que é a Associação de Normas de Trabalhos. Então, nós temos aí a formatação das margens. Na parte superior, você vai colocar 3. Na parte esquerda, 3. Na parte direita, 2. Inferior, 2. São esses elementos aí
que você, ao iniciar a sua digitalização do seu trabalho, começar a escrever, antes de tudo e mais nada, deverá se preocupar na questão da formatação do seu trabalho. Seguir esse roteiro que está aqui, tá? Então, vale lembrar, pessoal, que depois que você formatar, você irá também tomar outros cuidados em relação à sua capa. A capa do trabalho é essencial e deve também seguir esse roteiro. Ou seja, na capa, logo no início, você irá colocar aí em negrito o nome da instituição. Observe que essas letras estão em letra minúscula, tá? A fonte deve ser 14, o nome do aluno. Não é para colocar nome do aluno, 2 pontos, fulano de tal. Não, pelo contrário. Só coloque o seu nome, o nome dos autores, das pessoas que escreveram o trabalho. Tá? Fonte 16, tá? Que é o título. Okay? O que é um título? Um título de um trabalho, ele não é delimitado. Um exemplo. Quando um professor chega para você e diz assim, hoje nós iremos trabalhar o tema poluição. Ele não é delimitado. Ali você pode escrever poluição sonora, você pode escrever sobre a poluição visual, você pode escrever sobre a poluição pluvial, enfim, você pode falar de uma infinidade de poluições. Mas quando você coloca o subtítulo, poluição, 2 pontos, uma análise da poluição sonora, uma análise da poluição pluvial, né? Ou seja, você acaba delimitando isso. Ou seja, você, ao invés de você escrever só poluição, você irá escrever se delimitando, funilando a respeito apenas da poluição pluvial. Embaixo nós temos aqui local e ano de depósito, né? Ou seja, aqui você irá colocar apenas Jacundá, PA, embaixo o ano que você preparou o seu material, que é, respectivamente, ao ano de 2020. Aqui embaixo você pode adotar aí a fonte exigida pela ABNT, a fonte 12. Na segunda capa, que é a capa de rosto, ao contrário da primeira, você já vai colocar aí o seu nome em letra maiúscula. Vai repetir o título e o subtítulo que está na primeira capa, colocando aí de forma bem centralizada. Aqui no meio você irá colocar uma pequena caixa de produção textual, na qual diz produção textual em grupo apresentado, né, a Unopar, no curso de licenciatura em pedagogia. E aí você vai colocar embaixo o ano e a cidade e o ano na qual também vai estabelecer a cidade e o ano de depósito. Aqui, pessoal, você pode observar que nós temos o sumário. Logo na sequência, o que vai abrir aí de antemão o seu trabalho é o sumário. É indiscutível que você descarte ou escreva qualquer coisa e deixe de lado o seu sumário. É a partir desse sumário que quem vai ler o seu material irá se prender diante dos conhecimentos que tem no seu trabalho. Então, dentro do sumário, você vai colocar na primeira parte, só é colocada a numeração a partir da introdução. A capa e contracapa não possuem numeração, muito embora a capa e contracapa seja conferida. Ou seja, eu tenho capa, contracapa e sumário. Eu tenho 1, 2 e 3. Sumário automaticamente é o número 3. Mas essas duas aqui não podem ter números, ou seja, capa e contracapa é conferido, mas não possui números. Os números aparecem a partir da introdução. Então, nós temos aqui introdução,
nós temos aí o critério de espaço entre introdução e os elementos que irão agora ser apresentados no discorrer do trabalho. Então nós temos aí elementos secundários e primários. Os elementos em negritos aí são os elementos primários. Os secundários, ou seja, irá apresentar-se de forma normal, em letra minúscula. Isso tudo é uma forma de você organizar o seu trabalho. Como, por exemplo, o primeiro capítulo é Problemas Econômicos. Tanto 1.1, 1.2, 1.1, 1.2, 1.1 estão todos dentro dos problemas econômicos. Ou seja, um problema econômico é um elemento primário. Os outros demais são secundários. O primário deve estar em negrito. Os demais devem possuir normal, sem estar em negrito. Observe como no número 2, também, demanda e oferta, que é um elemento primário, está em negrito e em letras maiúsculas. Os outros demais, que são secundários, devem estar em letras normais, obedecendo o critério, claro, de seus subtítulos. E logo na sequência, quando você finalizar todo o seu trabalho, você vai fazer aí a referência do seu trabalho. E aí, na sequência, não vai ser necessário você desenrolar o apêndice, e nem os anexos, caso você não desenrole aí um trabalho de campo, que eu percebo que o seu trabalho será desenvolvido apenas um trabalho literário, apenas um trabalho de escrita. Se é um trabalho de escrita, você não precisará ir ao campo, não irá precisar fazer um trabalho em loco. Portanto, não há necessidade de se fazer anexo. E aí, pessoal, em resumo, se você pegar o seu manual da ABNT, o manual desenvolvido pela Unopar, você vai observar que lá está muito denso o trabalho. Você vai observar que para você tirar algumas conclusões, é necessário que alguém esteja do seu lado para esclarecer. Mas a forma como eu coloquei aqui é bem melhor e bem mais prático, bem resumido do que o trabalho que está posto no seu manual. Se você seguir esse roteiro aqui, você não terá o menor problema em desenrolar o seu trabalho. Observe que os elementos textuais, temos aí a introdução. Dentro dessa introdução, dentro do seu portfólio, o seu portfólio será desenvolvido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 partes. De lá, da introdução até a conclusão, você irá afunilar até concluir o seu trabalho. Ou seja, dentro da introdução, é necessário que você elabore um pequeno texto de até 2 laudas. Nele discorre-se apresentando a situação, problema, o objetivo do trabalho, justificativa, o porquê, tá? São 3 elementos que tem que ser apresentado dentro do seu trabalho na introdução: situação, problema, objetivo e justificativa. Isso em até 3 laudas. E o que é uma situação, problema? A situação, problema é aquilo que você irá provocar o autor, quem vai ler o seu trabalho. Eu costumo dar sempre um exemplo a respeito da Boate Kiss, né? Você sabe daquele incidente que ocorreu algum tempo atrás sobre 200 e poucas pessoas que morreram dentro daquela situação. Se você não tivesse tido acesso a esse conhecimento em relação a Boate Kiss, do que aconteceu, você jamais iria presumir, quando eu tocasse Boate Kiss, mas o que é Boate Kiss? O que foi o que aconteceu? Como foi um noticiário a nível internacional, quando eu falo em Boate Kiss, automaticamente você já sabe. Mas veja só, pessoal, que é uma situação problema. Eu faço referência a Boate Kiss, porque se de repente eu chegasse aqui, eu iria situar você a respeito da Boate Kiss, que veja só, naquele primeiro momento, algumas pessoas,
É uma parte de introdução. Aquelas pessoas, antes do acidente, entraram em contato uma com a outra, falaram, olha, hoje vai ter uma festa lá no clube e tal. Uns saíram de bicicleta, outros saíram de carro próprio, outros foram a táxi, outros vieram de outra cidade para essa brincadeira, que inclusive foi uma brincadeira de colação de grau, né? Um encontro de pessoas que estavam se formando, enfim. Diante disso, pessoal, eles começaram a brincar, pularam, beijaram, fizeram tudo, e alguém levantou e soltou um rojão dentro da boate. Observe que, desde quando o primeiro momento que eu narrei, que as pessoas saíram de suas casas e vieram de outros momentos, de outras localidades, é uma parte equilibrada. Até o momento em que todos estavam brincando dentro da boate, estavam beijando, estavam bebendo, ali é um momento de equilíbrio. Um momento de equilíbrio. Agora, o que vai desencadear o clímax, né? O que vai desencadear? É o rojão que foi solto dentro da boate. Naquele momento começou a pegar fogo, né? Naquele momento começou a pegar fogo dentro da boate. E ali, o que foi que aconteceu? Algumas pessoas começaram a correr, pularam, outras saíram, outras não conseguiram, enfim. Aconteceu que muitas pessoas ali morreram. Qual foi o desfecho? Muitas pessoas morreram. Então eu tive aí uma situação, problema com um momento de equilíbrio, um momento de clímax e um desfecho, contando a história da Boate Kiss. Ou seja, na situação problema, dentro da sua introdução, você tem que iniciar o seu texto colocando em xeque uma situação em equilíbrio, um clímax e um desfecho. Ou seja, tudo isso deve ser inserido nessa situação problema, o objetivo do seu trabalho e uma justificativa. O que é esse objetivo do seu trabalho? É para que serve, o que você pretende atingir com o seu trabalho. O objetivo do seu trabalho é a espinha dorsal do seu trabalho, digamos assim, o seu trabalho só existe porque existe um objetivo. Então é importante que você lembre que dentro da situação problema, você deve apontar o objetivo do seu trabalho, tá? E a justificativa? A justificativa é na qual você pretende mostrar para quem vai ler para que serve o seu trabalho, tá? Você tem que justificar a existência do seu trabalho. Por que que o seu trabalho existe? Bom, quando você começar a desenrolar o seu trabalho na parte justificativa, lembre-se da pergunta: para que serve o meu trabalho? Então, a partir dessa pergunta, você começa a desenrolar a sua justificativa. E o desenvolvimento? O desenvolvimento aqui é na qual você irá se prender na revisão da literatura. É aqui que você irá ter toda uma bagagem, todo um conhecimento para desenrolar o seu trabalho. Aqui você tem que ter acesso à leitura para que você comece a escrever. Então aqui diz, aqui a revisão da literatura aplica-se os conhecimentos fundamentados em teorias de autores que foram discutidos e os que estão relacionados à temática abordada. Ou seja, dentro do desenvolvimento, você tem que ter acesso a pensadores teóricos, tá? Que possam lhe auxiliar a desenrolar o seu trabalho. Um exemplo sobre isso, você pode pegar alguns trabalhos aí a respeito de Drauzio Varela, que é que ele tem N trabalhos desenvolvidos. De repente você quer desenvolver um trabalho sobre diabetes mellitus, digamos aí, né? E aí você vai pegar o material, caso exista aí algum trabalho desenvolvido por Drauzio Varela, você vai ler, porque ele é um pensador, porque ele é um teórico, ele tem uma concepção sobre a diabetes mellitus, e a partir daí você vai entender as concepções dele e vai
tirar aí as suas conclusões e vai começar a escrever. Não da forma como está lá posto no trabalho de Drauzio Varela, mas você irá fazer inferências em relação ao seu trabalho, aquilo que você pretende com a sua temática. Tá? Bom, diante disso, aplica-se os conhecimentos fundamentados em teorias de autores que foram discutidos e os que estão relacionados à temática abordada. As ideias apresentadas devem estar subsidiadas por meio de citações diretas e citações indiretas. Ora, se você leu o material de Drauzio Varela e quer desenvolver o seu trabalho, agora você tem que provar aquilo que você está escrevendo. Como assim? Vou dar um exemplo bem prático do nosso dia a dia. Quando você vai à igreja e lá tem um pregador e o pregador começa a falar, né? Não peques, porque se você pecar você vai para o inferno, que se você continuar pecando você vai morrer e não vai para o céu, né? Então ele está falando de uma forma aleatória, ele tem um conhecimento e aí ele vai agora provar o que ele falou. Aí ele busca, não peques, porque lá em João 3,16 diz, porque Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha só, ele falou e depois provou o que ele falou. Ou seja, ele colocou a parte prática e colocou a teoria. Então é exatamente isso que você vai ter que fazer. Você tem que desenvolver a sua escrita sempre na ideia de provar, tirando partes de um texto e colocando aquilo para suportar a sua ideia. Bom, e aí, pessoal, existem várias citações, né? E aí existem citações de 3 linhas e citações acima de 3 linhas. As citações de 3 linhas, até 3 linhas, devem ser inseridas no corpo do texto. Ou seja, você escreve e pode colocar no meio do texto que você escreveu. Ali você pode colocar uma aspas, né? E aí pode utilizar no momento de colocar a citação, logo no início, você pode colocar segundo fulano, segundo, abre parênteses e coloca o ano, e aí na frente você pode escrever a citação de até 3 linhas. Mas só até 3 linhas, sim. Se você passar das 3 linhas, é necessário que você retire da citação do corpo, o corpo do texto, e coloque ele em evidência. Como é colocar em evidência? O seu texto está aqui, você escreveu, e agora você vai colocar ele em evidência embaixo do seu texto. Ou seja, citações acima de 4 linhas devem obedecer um critério de recuo de 4 linhas, de 4 centímetros na régua, um entre linhas simples, que é o 1, tamanho 10, espaçamento entre o seu parágrafo e a citação que você vai utilizar, um duplo, e você pode escrever ali normalmente. Depois que você concluir a sua citação acima de 4 linhas, você vai dar mais um duplo e vai dar sequência no próximo parágrafo. Professor, mas aí eu posso colocar 4 citações numa folha só, daquelas acima de 4 linhas? Não é aconselhável você fazer isso, porque você está dando mais voz ao autor do que aquilo que você pretende apresentar em suas ideias. Então, é importante que você, em citações acima de 4 linhas, você coloque, use ela em apenas uma lauda, né? Já as citações abaixo de 3 linhas, você pode colocar aí em parágrafos, em cada parágrafo, né? Para que possa sempre suportar o seu elemento. Bom, com isso, pessoal, nós temos a referência bibliográfica, né? Que é a parte final do seu trabalho. Na parte final do seu trabalho, você irá concluir e recolher todos os autores, todos os teóricos e fazer uma formatação que é exigida pelas normas técnicas de trabalho, que é esse tipo de referência bibliográfica. Você vai recolher aí todos os autores que você utilizou no seu trabalho, tá? Daí você vai iniciar pelo sobrenome, tá?
do autor, como por exemplo, o nome do rapaz é Marcos Antônio Ferreira da Costa. Você vai utilizar o último nome, o último sobrenome, maiúsculo, vai colocar a vírgula e vai colocar o nome Marcos Antônio F. Tá, né? Ok. E aí você vem de lá para cá com o material científico dele, o nome do trabalho, né? Que é metodologia da pesquisa, conceitos e técnicas, Rio de Janeiro, onde foi produzido, e a editora que produziu o material onde foi publicado, né? E o ano de 2001, o ano na qual foi publicada essa obra. Um outro, nós temos aqui, quando surge dois autores dentro de um livro ou mais, né? Você, como disse, sempre se inicia com o último sobrenome do autor. No caso aqui seria Maria Cristina e Dias Traude. Então ficaria Traude, vírgula, Maria Cristina e Dias. O outro, né? O nome do trabalho seria Monografia Passo a Passo. O local na qual foi publicado o trabalho em São Paulo, e a editora, né, que é a Linea, e o ano da publicação. Pronto, que é 2004. Ok, professor. Esses elementos aqui que eu acabei de citar para vocês são elementos que pertencem ao seu acervo em casa. São elementos que você tem em livros, é um material físico que você comprou e tem ele em mãos. Está na sua biblioteca, está no seu acervo, é um livro que você tem em casa. Essa técnica usada aqui. Agora, professor, eu uso o PDF, eu retirei um PDF da internet. Eu tenho várias pesquisas retiradas da internet. Como é que eu faço essa formatação? Como é que eu vou fazer o procedimento? Você, por enquanto, só falou a respeito do material que eu tenho em casa. Bom, o procedimento é esse. Primeiro, pessoal, todo material que se retira da internet se tem um endereço. Então, quando você entra, automaticamente lá em cima aparece um link. Quando você entrar lá, você se interessou, por exemplo, de um trabalho, tomando aqui novamente como exemplo Drauzio Varela, você se interessou por uma pesquisa de Drauzio Varela que está na internet. Você entrou e automaticamente agradou-se daquele material. Lógico que você irá olhar para o link que está lá posto, irá copiar todo o link, colocar em evidência e olhar o relógio na qual você entrou naquele momento. Foi 8h45, então você recolheu o link e coloca embaixo. Entrei 8h45 da manhã, entrei às 20h45, né? Bom, depois disso, o que você vai fazer? Vale lembrar que nenhum trabalho que você, por mais que você tenha se agradado, mas não existe autor, não se deve, não é de confiança, não serve para a sua pesquisa. Só serve se tiver autor. E aí, pessoal, você recolheu as informações que foi pedido, o link e o horário, agora você pegou o trabalho e utilizou o trabalho de Drauzio Varela no seu trabalho, que é da internet. Como é que eu faço essa formatação? Simples. Vai ficar como? Aqui eu coloquei um exemplo de Traude, Maria Cristina, tá? Mas aqui você pode observar que se a gente fosse utilizar a formatação vinda da internet, utilizando o nome de Drauzio Varela, a pergunta que faço: qual seria o nome utilizado para ser utilizado, né, dentro dessa formatação? Qual seria o primeiro nome? Varela. E em sequência seria Drauzio. Então Varela iria ficar maiúsculo, e em sequência ia ficar Drauzio, ponto. Digamos aí que o trabalho deles que você encontrou tem um tema, né? Tem um tema, Mellitus, uma patologia perigosa, né? Digamos assim. E aí você pega e coloca o nome da obra, Mellitus, uma patologia perigosa, ponto.
Aí chegou a hora de você recolher aquele link. Você vai colocar disponível, 2 pontos. Pega aquele link que você guardou e coloca na frente de disponível e pega o horário e coloque na frente também. Ou seja, disponível, coloque o link, depois acessado, digamos, você acessou hoje, 23 de março de 2020, 2 pontos, aliás, ponto, desculpa. Na sequência você coloca em 23 de março de 2020, às 20 horas e 45 minutos, ponto. Diante disso, nós temos aí a formatação das letras, como devem obedecer. A formatação das letras na qual você vai escrever no seu notebook, no seu computador de mesa, enfim. Nessa formatação, o tipo de letra é o Time New Home, O tamanho da letra do corpo do texto, tamanho 12. Tamanho da letra na citação direta, 10, que é aquela que você retira do texto do autor e coloca do jeito que está lá em evidência. Você coloca no seu texto, acima de 4 linhas, tamanho 10, entre linhas 1, entre linhas, esse entre linhas que está aqui, é o entre linhas de quando você escreve o seu texto de um passo para outro, ou seja, você escreveu aqui e aí o cursor mudou e entrou para a sequência de baixo. Então, nesse momento aqui, você irá usar o entre linhas do seu texto que você está escrevendo, um e-mail, tá? O recuo dos parágrafos, um e-mail na régua, ou seja, quando você for iniciar o seu texto, você vai recuar um e-mail na régua. Você pode selecionar e puxar lá a reguinha e puxar até um e-mail que vai dar tudo certo. Nós temos aqui alguns exemplos de citações diretas, que é aquilo que eu falei para vocês. As citações diretas são aquelas retiradas do jeito que está lá no livro do autor. Observe que essa citação que eu menciono agora aqui, ela tem mais de 4 linhas. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Observe que essa parte de cima, que não é a citação, supomos que é o seu texto que você escreveu. Supomos que é a sua ideia que você escreveu. Essa citação aí, ela está para suportar a sua ideia, ela está para aguentar a sua ideia, ou seja, para provar o seu pensamento, certo? E observe que na parte de baixo, no finalzinho da citação, observe que existe aí o sobrenome do autor, o último nome do autor, do autor, o ano que foi publicado, vírgula, e nós temos a página. Não é para colocar PAG, não, é para colocar apenas o P ponto, e o número da página. Fechou. Repetindo, essa citação que vocês estão vendo aí, acima de 4 linhas, ela é uma citação em evidência. Ela está intrinsecamente ligada àquela citação que foi retirada do material, da obra na qual você leu. É por isso que ela está dessa forma em evidência. O entre linhas aí, dessa citação, ela tem que obedecer o critério de 1, que é o simples que utilizamos. Ou seja, está colado um no outro. O recuo dessa citação em relação aos parágrafos, da margem, quer dizer, da margem da página, deve obedecer o recuo de 4. Tá bom? Tamanho 10. Aqui, pessoal, nós temos uma citação abaixo de 3 linhas. Essa citação, necessariamente, ela deve estar inserida dentro do corpo do seu texto, ou seja, escreveu e tem que inserir. Escreveu, inserir ao meio, agregá-la ao meio do seu texto, ou seja, é melhor para provar.
Esse tipo de citação é uma citação que na qual é utilizado as aspas, né? E no início e no fim. E observe que existe uma palavra, segundo Bastos. Esse é um chamamento. Quando você escreve ali e você quer utilizar uma ideia, né? O pastor geralmente diz assim, o livro de Apocalipse, né? Ele já fez um chamado. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, ele fez um chamado. Então, quando você escreve e há necessidade de querer provar alguma coisa, você pode fazer um chamamento. Segundo Bastos ou para Bastos, né? De acordo com Bastos, esse tipo de elemento utilizado é um chamamento, que na qual você vai utilizar uma citação, tanto para citações acima de 4, né? Ou para citações abaixo de 3 linhas. Essas citações abaixo de 3 linhas, como eu disse, repetindo mais uma vez, elas devem estar literalmente inseridas no corpo do texto, agregada ao corpo do texto. E o que é agregado ao corpo do texto? Supomos que você escreveu e em um certo momento você quer inserir uma parte daquilo que você viu lá na parte na qual você leu, e vai lá e pega, recolhe e cola e coloca ali. Claro que você não deve esquecer de colocar entre parênteses o ano, né, e a página na qual foi retirado. Bom, pessoal, aqui chegamos ao final. Espero que passe logo esse momento delicado aí de Jacundá e que possamos nos encontrar logo em salas. Assim, você levanta a mão e eu te respondo, certo? Mas como a gente não está diretamente ligados, vocês podem entrar em contato comigo, vocês têm o meu número, vocês podem acessar o meu WhatsApp, fazer as perguntas necessárias, né? E eu estaria à disposição para responder, ok? Principalmente agora nesse momento de crise que a gente tem que estar conscientemente dentro de casa para que a gente possa inibir essa proliferação desse vírus por aí, ok? Então, desde já, eu dedico a vocês bons estudos, dedico a vocês um momento de reflexão nos estudos de vocês e que nós possamos nos encontrar o mais rápido possível, ok? Abração do professor Israel.